Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Madalena, bem-vindos ao meu canal. Venho trazer para vocês aqui mais um porta-sabonetes. Isto é um porta-sabonetes muito simples, feito com quadradinhos de crochê, mas que depois de pronto fica muito bonito. Tem aqui um laçarote à frente e cá dentro tem um sabonete. Desta vez é um sabonete quadrado, já está enrolado no papel de seda, como eu faço sempre, e eu acho que ele ficou muito bonitinho. Dá-se aqui um lacinho e fica muito bonitinho. Então vamos lá, vamos fazer este porta-sabonetes. Vamos embora. Então, eu fiz em tons de amarelo. Fiz verde, branco, amarelo clarinho, um amarelo um pouquinho mais escuro, novamente um amarelo clarinho e branco. Mas, como agora se está a aproximar o Natal e já estamos a começar a fazer umas coisinhas, o Natal ainda está um pouquinho longe, mas já estamos a começar a fazer umas coisinhas para o Natal, eu usei estas cores que são assim uns tons, para mim são os tons do Natal. O branco, o verde e o vermelho. E vamos fazer nestes tons para ficarmos aqui com uma peça que já vai dar para o Natal. No final deste vídeo eu vou-vos dar uma outra opção. Se ficarem comigo até o final do vídeo vão ver aqui mais uma opção para este porta-sabonetes. Vamos aqui transformar o nosso porta-sabonetes numa outra coisa. Fiquem comigo até o fim que eu prometo que vocês vão gostar. Ou então saltam já para o fim, que o vídeo está gravado, saltam para o fim e veem já o que é. Se não, vamos lá fazer o nosso porta-sabonetes. Vamos começar com o vermelho. Isto é um quadradinho muito simples que a maior parte das pessoas sabe fazer, mas como há sempre alguém que precise de uma ajudinha, vamos lá aqui a fazer o nosso porta-sabonetes. Vamos começar com um anel mágico e vamos fechar o nosso anel, vamos fazer mais duas correntinhas. Ficamos assim com 3 correntinhas aqui dentro do nosso anel. Vamos dar uma laçada na agulha e fazer um ponto alto. Mais uma laçada e mais um ponto alto. Ficamos assim com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas e vamos fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. 2, 3. Mais um grupinho de 3 pontos altos. Vamos fazer novamente 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, vamos fazer 4 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, tá? Eu vou aqui fazer os meus 4 grupinhos, já fiz 3, vou fazer mais 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos e fiquei assim com um grupinho, 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos e agora vamos fazer mais 2 correntinhas e vamos fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu, por segurança, gosto sempre de caminhar até ali com um ponto baixíssimo em cima de cada ponto alto para fechar. Depois faço uma correntinha, faço ali uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Pronto, temos aqui a primeira carreirinha dos nossos quadradinhos feitos. Agora, eu vou fazer em branco, fiz a primeira em vermelho, a próxima vou fazer em branco. E como é que eu vou fazer?
coloco. Eu nunca começo no mesmo sítio onde acabo. Prefiro começar num outro espacinho qualquer, para não estar os começos e terminar e começar sempre em cima uns dos outros. Vamos fazer 3 correntinhas. Agora vamos fazer mais 2 pontos altos. Ficamos com um total de um grupinho com 3 pontos altos. Vamos fazer 1, 2 correntinhas de separação e no mesmo espaço, dentro do mesmo espacinho, vamos fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Levamos logo aquele fio ali com que iniciamos. Levamos logo aqui por baixo, que agora já o podemos cortar. O do centro não, que ainda temos que rematar. Este ainda temos que rematar, mas este já podemos cortar. Agora fizemos 2 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Separados aqui por 2 correntinhas. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma corrente e no próximo espaço, laçada na agulha, e no próximo espaço, aqui no próximo espaço das 2 correntinhas, que neste caso foi onde nós rematamos, vamos fazer novamente 2 grupinhos de 3 pontos altos separados. Aqui puxem o fiozinho para este ponto não ficar muito aberto. Vamos fazer mais 2 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Já fiz um e vou fazer novamente outro grupinho de 3 pontos altos. Ficamos assim com os cantinhos do nosso quadradinho. Fiz dois cantinhos separados por uma corrente, fiz um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes, novamente no mesmo sítio, mais um grupinho de 3 pontos altos. Separei com uma corrente e no próximo espaço fiz a mesma coisa. Agora vou fazer igual, vou fazer uma corrente e vou fazer novamente aqui, neste espacinho e neste, que são os 2 que me faltam, vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, eu vou aqui fazer o meu, eu volto já com vocês para nós continuarmos. Já fiz aqui os meus 4 grupinhos, fiz uma correntinha e vou arrematar exatamente da mesma maneira. Aqui na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo e vou caminhar até ali ao centro com um ponto baixíssimo para ter a segurança que não se vai desmanchar. Pronto, isto é a maneira de que eu termino todas as minhas carreiras. Já posso cortar o meu fio e temos aqui pronta a nossa segunda carreirinha. Vamos lá, já podemos cortar aqui este fiozinho vermelho, que também já está arrematado. E vamos continuar. Agora, eu vou fazer uma carreira em verde. Eu, neste caso, fiz uma carreira vermelha, uma branca, uma verde, uma branca. Fui alternando uma colorida e uma branca. Uma de cor e uma branca. Vocês escolham aí. Eu, neste caso, usei 3 cores. No outro, no amarelo, eu usei 4. Mas neste usei 3. Vocês escolham aí as cores que vocês quiserem. Eu esqueci-me de vos dizer que isto é a linha de crochê número 6. Eu estou a utilizar uma agulha 2,5. E o que é que nós precisamos? Precisamos de um sabonete, claro. Precisamos de uma tesoura, uma agulha compatível com a nossa linha e uma agulha de mão. Eu esqueci-me de vos dizer. Peço desculpa, mas já disse agora. Vocês usem a cor que vocês mais gostarem. Eu estou a dar esta sugestão de Natal. Eu já estava a começar no sítio errado. Eu estou a dar esta sugestão de cores porque acho que o Natal
além de ainda estar um pouquinho longe. Mas isto vai se aproximar rápido e já estamos aqui com uma sugestão de uma lembrancinha que já cheira a Natal. Então vá, vamos lá fazer novamente a mesma coisa. Vamos começar aqui com 3 correntinhas. Eu estou a andar mais rápido porque isto é um quadradinho que a maior parte das pessoas sabe fazer e eu só estou a dar uma explicação porque aparece sempre alguém que não saiba e eu estou, aliás, foi assim a fazer estes quadradinhos que eu aprendi a fazer crochê. Já lá há muitos anos, quando eu era miúda, foi com estes quadradinhos que eu aprendi a fazer crochê. Então vá, vamos lá. Vamos fazer novamente um cantinho. Eu começo sempre nos cantinhos, porque acho que fica mais bonitinho. Vamos fazer novamente um cantinho. Este, o verde, é uma cor que se vê, porque é escura, vê-se mal. Já sabem, é um cantinho, são 3 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos. Agora vamos fazer uma correntinha de separação. E vamos aqui, entre os cantinhos, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vamos fazer novamente uma corrente e passamos para o próximo cantinho e vamos fazer aqui 2 grupinhos de 3 pontos altos. Como fizemos ali no início e como fizemos na carreira anterior. Este já sabem como é o ponto que fica em cima do remate. Tem que se puxar para ele ficar direitinho. E agora é como vos digo, vamos lá embora fazer aqui mais um cantinho, 2 e 3. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Tá? Então, já temos aqui um lado completo. Já estamos a virar para o próximo lado, o segundo lado dos 4. Mais uma correntinha e mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, a nossa carreira vai ser toda assim. É um cantinho, uma corrente. Vamos fazer aqui um cantinho, uma corrente de separação e um grupinho de 3 pontos altos. Novamente uma corrente e mais um cantinho, que são 2 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora vamos fazer isto assim a volta toda. Eu vou fazer a minha e eu volto já com vocês. Eu já terminei aqui a minha carreira verde, como vos tinha dito, igual às outras que já tínhamos terminado. Fiz aqui o meu primeiro cantinho em branco, igual aos outros das carreiras anteriores. E agora voltei para vos mostrar que, agora em vez de um bloquinho de 3 pontos altos, vamos fazer 2, um em cada espaço entre os cantinhos. Então vamos lá, uma correntinha. E vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Mais uma corrente de separação e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Dois e 3. Mais uma correntinha. E vamos lá fazer aqui outro cantinho. 1, 2 e 3. 2 correntes de separação. Nos cantinhos fazemos 2 correntes entre os bloquinhos. E pronto, já tenho aqui um lado, mais um lado de uma carreira do meu quadradinho feito. Aqui são 2 bloquinhos, na próxima são 1, 2, 3 e na próxima serão 4. Então, como é que eu vou fazer? Eu já tenho aqui uma pronta. Nós vamos aqui nesta carreirinha, vamos aqui nesta carreira de
dois bloquinhos entre os cantinhos. Depois vamos fazer uma em vermelho, como eu vos disse, eu fiz uma vermelha, uma branca, uma verde, uma branca, uma vermelha e uma branca. A próxima será esta vermelha que tem 3 bloquinhos de 3 pontos altos entre os cantos. E depois a próxima será esta branca que tem 2, 3, 4. Eu fiquei por aqui no meu ponto, com a minha linha e a minha agulha 2,5. Atenção, que eu trabalho com o 2,5. Mas por norma esta linha é trabalhada com uma agulha mais fina, mas o meu ponto é apertado e eu gosto de trabalhar com o 2,5. Isto é a linha número 6 de crochê. E por norma trabalha-se com uma agulha número 2. Mas eu tenho o ponto apertado e eu prefiro trabalhar com o 2,5. Para mim é mais confortável. Vocês façam aí como vocês quiserem. Eu fiz assim com estas carreiras e o meu quadradinho, deixem-me ver quanto é que ficou. O meu quadradinho ficou aqui com cerca de 8,5 cm de largura. Fiquei aqui com um quadradinho com 8,5 cm, 8 por 8 e por 8, visto que isto é um quadradinho. Vocês façam do tamanho que vocês quiserem, com o sabonete que vocês, conforme o sabonete que vocês tiverem, façam o tamanho do vosso quadradinho. O meu ficou assim, para mim está confortável para o meu sabonete. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou terminar aqui o meu quadradinho, este meu quadradinho, e nós vamos precisar de 5 quadradinhos destes para depois armarmos o nosso porta-sabonetes. Vamos fazer 5 quadradinhos destes. Está na altura de vocês agora me deixarem aqui a fazer o meu quadradinho e irem fazer os vossos. Quando tiverem os 5 quadradinhos, voltam novamente comigo e vamos terminar. Vamos continuar a fazer o nosso porta-sabonetes. Então vamos lá, não se esqueçam de mim, que eu estou aqui à vossa espera. Vamos lá, eu vou terminar o meu quadradinho e vocês vão aí fazer o vosso. Volto já com vocês. Eu já terminei aqui os meus 5 quadradinhos. Já tenho aqui todos prontinhos. Rematei as minhas pontinhas todas e acredito que vocês também já tenham aí os vossos feitos. Já que voltaram novamente ao vídeo, eu já não espero mais por vocês. Espero sim. É só dar uma pausa no vídeo e fazer aí os 5 quadradinhos. Então vamos lá. Agora vamos começar a unir. Vamos começar a unir aqui pela base. Vamos começar a unir pela base. Eu vou unir o meu em vermelho. Eu até ia unir em verde, mas o verde não se vê e eu resolvi unir com o vermelho. Então vamos pôr assim o nosso quadradinho. Imaginemos que vamos tirar estes daqui. Este é a base e estes vão ser assim os lados. Então vamos pôr avesso com avesso e vamos uni-los. Vamos começar a unir aqui no cantinho, cantinho com cantinho e vamos lá. Então, aqui nos cantinhos, nós vamos pôr, deixem-me aqui certificar, eu coloquei 2 pontinhos aqui no canto. Então, vamos lá, tenho aqui um ponto e vou fazer mais um aqui, que depois eu faço o arremate quando chegarmos aqui, quando chegarmos deste lado. Fiz mais um ponto, juntei os fios e fiz um ponto baixo. Agora vou aqui no primeiro ponto da frente, vou tentar tirar o fio aqui do meio, mas se levarmos o fio aqui no centro, o fio fica logo rematado. Então vamos lá, o que eu vou tentar mostrar. Vamos colocar a nossa agulha aqui no primeiro ponto e vamos lá para trás. Eu já puxo o fio para a frente, é só para vos mostrar.
Vamos lá para trás e colocamos também no primeiro ponto ali de trás. Vamos juntar, eu vou deixar o fio aqui no meio para ele ficar arrematado e vamos juntar aqui os dois. E vamos lá fazer um ponto baixo. Vamos para o próximo, o da frente e o de trás. Certifiquem-se que estão a apanhar o pontinho certo. E vamos lá fazer mais um ponto baixo. Para o próximo e mais um ponto baixo. Aqui. Certifiquem-se que estão a apanhar o pontinho da frente e o pontinho de trás. E vamos lá fazer mais um ponto baixo. A minha linha ficou ali porque eu pus lá para dentro para poder mostrar, mas não faz mal que depois eu remato. Agora, aqui, no espacinho da corrente, vamos fazer um ponto baixo. Agora vamos apanhar este bloquinho de 3 pontos. Vamos aqui no primeiro e lá atrás no primeiro. Daí, aqui no primeiro e aqui no primeiro. Apanhamos as 4 alcinhas de uma vez. E vamos lá fazer mais um ponto baixo. Então, vamos fazer isto assim, até, deixa-me mostrar, até chegarmos aqui, a este cantinho. E neste cantinho vamos fazer um ponto baixo a unir. Eu vou aqui fazer o meu, porque vocês já viram que é sempre igual. Apanhamos o pontinho da carreira da frente e o pontinho lá da outra parte, lá de trás. Vamos juntar assim as 4 alcinhas e fazer um ponto baixo. No espaço onde temos a correntinha, fazemos um ponto baixo. Tá? Então, eu vou aqui fazer a minha carreira até chegarmos àquele cantinho. Não cortem o vosso fio, deixem o vosso fio, que eu volto já com vocês para nós seguirmos a juntar, para juntar as outras partes. Tá? Volto já com vocês. Então, eu cheguei aqui ao meu último pontinho. Estão a ver? Fiz um pontinho aqui no centro, nestas 2 correntinhas. Fiz só um. Então, agora vou buscar mais um quadradinho, tá? Mais um quadradinho. O que é que vou fazer? Vou esquecer este, vou pôr ali para aquele lado. Vou unir novamente o avesso com o avesso e vou colocá-lo aqui. Agora não vou mais mexer neste. Este fica aqui, sugadinho. Então, agora vou fazer, dentro deste primeiro espaço aqui, entre o bloco, este bloquinho que é o canto, vou colocar a minha agulha aqui, dentro destas 2 correntinhas e dentro, eu disse que fazia 2 pontinhos em cada canto. Em cada canto eu disse que fazia 2 pontinhos. Então, eu já fiz um que pegou esta parte. Agora, vou fazer mais um, a pegar o quadradinho novo e o da base. Este aqui de trás, que será a base. Então, já fiz. Já tenho aqui mais um quadradinho. Mais um aqui preso. Este agora fica ali de lado. Agora, vamos lá. Vamos novamente para o primeiro ponto deste quadradinho novo. E para o primeiro ponto do outro lado, lá de trás da base. E vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos juntar assim com as 4 alcinhas e fazer um ponto baixo. No próximo, no da frente e no de trás, 2. E no próximo, da frente e de trás, 3. Agora, aqui entre os bloquinhos, aqui no espacinho da corrente, mais um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo à frente, apanhar o ponto da frente, da parte da frente e o de trás. E vamos fazer igual ao que já tínhamos feito com o outro quadradinho, vamos fazer com este até chegarmos aqui outra vez ao cantinho. Eu vou fazer novamente o meu e eu volto mais uma vez com vocês para nós trocarmos aqui para juntarmos mais um quadradinho, tá bom? Eu volto já com vocês. Agora é igual àquilo que nós já fizemos com aquele quadradinho,
vamos fazer com este, até chegarmos aqui à ponta. Depois eu volto com vocês para nós juntarmos mais um quadradinho. Volto já com vocês. Cheguei aqui ao cantinho, fiz um ponto a juntar aqui entre este espaço de duas correntes, fiz um ponto, juntei esta ponta aqui com um ponto. Agora vamos novamente deixar este quadradinho ali para aquele lado. Agora aqui, este é um pouquinho mais difícil porque temos aqui o acabamento, mas nós colocamos a linha aqui para dentro e depois já lá vamos ter com ela. Juntamos outro quadradinho, um dos outros, que ainda falta este e outro, e vamos lá juntar aqui no espaço das duas correntes e mais um pontinho, porque já tínhamos feito um naquele, e vamos fazer mais um pontinho e unir aqui mais um quadradinho, tá? Já temos mais um quadradinho aqui junto. Agora aqui, como eu tenho o arremate, vai custar mais um pouquinho a fazer, porque temos aqui o arremate, mas também não é assim nada de especial. É só ter um bocadinho mais de força ali a passar as linhas todas, porque aquilo está ali o arremate. Já fiz dois. Agora, mais um aqui neste. Certifiquem-se que estão a apanhar os pontinhos certos, atrás e à frente. Vão vendo se não passaram nenhum pontinho. Este é o pontinho que mais custa, por causa aqui do arremate. Pronto, já está. E agora vamos fazer mais um ponto baixo aqui dentro do espaço das correntinhas. Vocês vão sempre, agora quando este pontinho aqui fica mais assim, mais saliente, nós vamos lá àquela ponta, puxar, e estão a ver? Já ficou muito mais disfarçado. Depois nós vamos lá e arrematamos aqui a pontinha e já não se vê que estava ali um ponto branco saído. Vamos lá? Vamos continuar aqui como já fizemos nos outros. Vamos continuar até ali ao cantinho e depois eu volto para unirmos novamente aqui o outro quadradinho. Volto já com vocês. Terminei mais um lado e vamos juntar o último quadradinho, que é igual aos outros todos. Já fiz um ponto a unir aqueles dois. Agora vou fazer aqui com o quadradinho novo. Aqui no espacinho das duas correntes do quadradinho novo, vou fazer um ponto e vou fazer mais um ali também. E pronto, já tenho mais um quadradinho unido, tal e qual como os outros. E vamos lá fazer 3 pontos aqui nos 3 pontos altos. 2 e 3 e mais um aqui entre a correntinha a unir os dois. Então vamos lá, vamos unir mais este e ficamos aqui já quase com o nosso saquinho, pelo menos a base do nosso saquinho fica pronta. Eu vou chegar ali ao final deste lado também e volto com vocês para nós terminarmos aqui mais esta etapa. Volto já com vocês. Cheguei aqui ao final deste último, para juntar este último quadradinho. Vou fazer um ponto aqui dentro do quadradinho de cima e vou fazer mais um lá no de baixo e pronto. Está assim terminado a união com a nossa base. Agora, vou cortar o meu fio, puxo e vou com a minha agulha de mão e termino aqui neste próximo ponto. Meto a minha agulha da frente para trás, ali, puxo
venho novamente ao ponto onde saí, ali no pontinho onde saiu o meu fio, e levo lá para trás. Ficamos assim com o remate perfeito, que não está assim tão perfeito porque passou, o meu fio passou por cima, mas agora já está. Deixem-me ver se ele ficou, não ficou nada, ficou torcido. Mas a gente quando ficou torcido, mas a gente quando não está certo, ficou só tem que desmanchar e voltar a fazer até ficar bem feito. Tinha passado uma linha por cima da outra. Pronto, agora sim, estão a ver aqui o remate, que tem um pontinho igual aos outros. Agora é só levar o nosso fio lá para dentro, passar aqui por baixo, levá-lo lá para dentro e arrematar. Eu vou aqui arrematar o meu fio e eu volto já com vocês para nós continuarmos. Vou levar o meu fio aqui para dentro, arrematar este e aquele e eu volto já com vocês para nós unirmos agora as laterais. Tá? Volto já. Então, eu já arrematei os meus fios e agora ficamos com uma peça assim, certo? O que é que nós agora vamos fazer? Agora vamos ter que unir aqui as laterais para ficarmos então com o nosso saquinho feito. Agora, não tem muito que saber, eu vou baixar aqui para se ver melhor. Não tem muito que saber, é muito idêntico àquilo que nós fizemos aqui na base. Vamos começar novamente aqui dentro, apanhar as duas partes aqui dentro do espaço das correntes, no primeiro canto, e vamos lá, assim não vamos a lado nenhum, que fugiu a linha. Colocamos a nossa agulha aqui dentro do primeiro espaço. Fizemos aqui a junção. Agora vamos fazer novamente um ponto baixo no mesmo sítio, aqui dentro do espaço das duas correntes, a apanhar as duas partes. E agora é igual àquilo que nós já fizemos nos outros ali na base. No primeiro ponto da frente, o primeiro ponto lá de trás, vou afastar a linha para vocês verem, o primeiro ponto da frente, o primeiro ponto lá de trás, e vamos lá fazer exatamente a mesma coisa que nós já fizemos ali na base. São 3 pontos baixos em cima, um em cima de cada ponto alto. Certifiquem-se que estão a apanhar o ponto certo à frente e atrás. E vai lá mais um. Os 3 pontos altos, um ponto baixo em cima de cada ponto. Um ponto baixo em cima de cada ponto alto e um ponto baixo entre o espaço que fizemos aqui a correntinha. Então agora é sempre igual, vamos unir os lados todos assim. Exatamente como eu estou a fazer este, nós vamos unir os outros todos. Eu vou unir os meus e depois eu volto com vocês. Eu estou a levar este pontinho, estou a fazer mais devagarinho, que é para levar este pontinho aqui, esta ponta aqui, e ela ficar logo ali rematada. Pronto, agora já a posso cortar, deixar ali que eu já a corto. Ou então coloco-a aqui para dentro, ali para dentro, e depois corto lá dentro, que é mais fácil. Mas ela não quer colaborar comigo, não quer ir lá para dentro, mas ela não é mais teimosa do que eu. Eu não sou teimosa, sou persistente. Eu não posso dizer que sou teimosa. Vou fazer aqui. Pronto, agora já sabem, vão por aqui acima até chegarem aqui a esta pontinha. E quando chegarem a esta pontinha, fazem também só um ponto. Tal e qual como começámos aqui, é só um ponto. 2 era quando estávamos a unir
a parte de baixo. Eu vou tentar aqui fazer com vocês um para terminarmos mais esta etapa. E ali no topo fazemos só um ponto. Estas laterais são todas iguais, eu vou unir esta com vocês e depois vou unir as outras fora do vídeo, porque não faz sentido estar a unir, mostrar aquilo que nós já percebemos como era feito. Vou só fazer esta para terminar ali em cima e depois vou unir as minhas. E como eu vos disse, quando chegar lá mais para o finzinho do vídeo, eu vou-vos mostrar como é que eu vou transformar este porta-sabonetes, que de si já é muito bonito e já tem aqui um ar todo natalino, e eu vou transformá-lo ainda noutra coisa que para mim também é um símbolo do Natal. Se quiserem fazer batota, vão já ao fim do vídeo. Se não quiserem, esperem até nós terminarmos. Mas se quiserem fazer batota, vão lá outra vez, vão logo ao fim do vídeo e vão ver. Se não quiserem, continuam aqui comigo. E quando chegarem lá ao fim do vídeo, vão ver o que é que eu vou transformar aqui o nosso porta-sabonetes. Pronto, aqui entre... Eu tinha que falar com vocês enquanto estava a chegar aqui. Aqui, entre o espaço das duas correntes, nós fazemos aqui só um ponto. Fazemos uma correntinha, deixamos um pedacinho de linha para depois rematarmos e puxamos. Pronto. Temos aqui uma lateral já unida. Agora, vamos unir as outras, todas, mais três. Vamos unir mais estas três laterais. Comecem sempre de baixo para cima, porque senão ficamos com os pontos ao contrário. Se vocês fizerem ao contrário, vamos unir, vamos ficar com o direito para um lado e o avesso. Nós vamos, se unirmos de baixo para cima, vamos ficar todos com o direito todo virado para o mesmo lado. Se fizermos ao contrário, ficamos viradas para cada lado. Pronto, comecem sempre de baixo para cima e vão unir aqui as vossas laterais todas. Depois temos as laterais todas unidas. Eu volto para nós fazermos aqui este acabamento e transformarmos aqui o nosso porta-sabonetes noutra coisa que vai ficar muito bonito. Tá bom? Então vá, eu vou aqui fazer os meus e eu já volto com vocês com as minhas laterais todas unidas. Volto já. Então, eu já tenho aqui os meus lados todos unidos, já uni aqui os meus lados e agora vamos começar a fazer aqui à volta, aqui em cima. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma carreira, eu vou fazer um pouquinho diferente desta, porque esta eu fiz toda da mesma cor e desta vez vou inventar uma coisa diferente. Vamos lá, eu vou começar aqui no centro, ao contrário do que eu começo sempre numa ponta. Eu vou começar aqui no centro. Porquê? Porque quando nós fizermos assim, fecharmos, ele vai ficar aqui escondidinho e não se vê onde é que nós começamos e onde é que nós acabamos. Aqui vamos seguir o mesmo padrão. Eu vou fazer a vermelho esta primeira carreira. Vamos seguir exatamente o mesmo padrão. Vamos aqui juntar os nossos fios. Vocês, se começarem de outra maneira, estão à vontade. E vamos começar aqui a fazer dentro aqui do primeiro ponto, em cima do primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer sempre assim, um ponto baixo em cima de cada ponto alto e um ponto baixo aqui no centro, entre os blocos. Vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto, levei logo ali o meu fio para ficar arrematado e vamos lá fazer. Aqui é aquela parte onde apanho o remate, que é mais difícil de passar a agulha. Vamos fazer 2 e 3. Vamos fazer aqui no cantinho, cheguei aqui ao canto, vamos fazer um ponto baixo
Agora, vou colocar esta linha para aqui, porque eu vou levá-la logo ali por baixo. Vou fazer no próximo, fiz um neste cantinho, aqui no cantinho. Agora, passo para o próximo lado e faço outro também ali, dentro daquele cantinho. E agora vou fazendo sempre um ponto baixo em cima de cada ponto alto e um ponto baixo no centro, entre os blocos. Aqui onde temos a correntinha, vamos fazer também um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira toda assim e eu volto já com vocês. Vou levando aqui as pontinhas logo e vou escondendo e eu volto já para terminar com vocês. Eu já fiz aqui a minha carreira, terminei, cortei o meu fio, vou puxar, vou colocar na minha agulha de mão e vou fazer como faço sempre, terminar aqui com a minha agulha de mão. Levo o meu fio aqui da frente para trás, ajusto, vou ali no mesmo sítio onde saí, levo lá para trás, volto a ajustar e agora é só rematar. Eu já ontem fiz isto e voltei a passar o fio por cima do outro e depois fica feio, nota-se, pronto, assim está muito mais certinho. Agora basta levar aqui para trás e rematar aqui atrás. Pronto, eu cortei aqui o meu fio, porquê? Porque eu quero mudar aqui de cor, quero ir fazer um picô em branco, fazer aqui esta próxima etapa em branco. Por isso é que eu cortei. Mas vocês, se quiserem continuar a fazer tudo da mesma cor, como eu fiz ali naquele, não cortem o fio aqui e continuem da cor que vocês estiverem a fazer. Eu vou mostrar-vos aquele. Eu aqui cortei. Estão a ver? Fiz uma carreirinha e cortei. Eu neste não cortei. Continuei a fazer em verde. Fizemos esta e agora vamos fazer a próxima carreira, também uma carreira de ponto baixo, de ponto sobre ponto. Eu vou fazer em branco, vou ver como fica, também não fiz nenhum, e vou fazer aqui em branco. Vou começar no centro, já não sei onde é que acabei. Pronto, vou começar aqui, deixem-me ver onde é que eu terminei, já não sei. Acho que foi aqui. Foi aqui. Vou começar aqui. Se calhar será mais fácil começar só aqui a passar o meu fio só naquela alcinha. Assim, só na alcinha de trás. Eu estou a falar baixinho porque eu mudei aqui o meu cantinho de gravação para uma outra divisão da casa e como ainda não tem coisas suficientes dentro desta divisão, eu acho que o vídeo está a fazer um pouquinho de eco. Por isso é que eu estou a falar um pouquinho mais devagar, a ver se não fico com muito eco. Vamos ver como é que vai ficar. Então pronto, agora vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo, de ponto sobre ponto. É só uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto. Vocês, se não mudaram de cor, fazem duas carreiras de ponto baixo, tá bom? Ora, o meu fiozinho já está ali a enrolar-se. Nós vamos aqui fazer mais uma carreirinha de ponto baixo. Então, eu vou aqui fazer a minha carreira de ponto baixo. Agora, se tiverem a fazer como eu, quando chegarem ao fim, não cortem, que vamos dar continuidade em branco.
Ou então, se quiserem mudar de cor, estão à vontade, cortam e mudam a vossa cor. Eu vou fazer esta carreira e eu volto já para vocês, com vocês, para nós continuarmos. Volto já. Então, eu já terminei aqui a minha carreira, terminei aqui com um ponto baixíssimo em cima ali do primeiro ponto baixo que fiz, sim, com um ponto baixíssimo. Agora vou fazer uma correntinha, até posso fazer de outra maneira. Vou fazer no mesmo sítio um ponto baixo, uma correntinha equivale a um ponto alto, e no próximo ponto vou fazer mais um ponto alto. Fico assim com 2 pontos altos. Agora vou fazer duas correntes. Fiz 2 pontos altos, 2 correntes, vou saltar 1, 2 e no terceiro vou fazer mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazer assim, bloquinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes, salto 1, 2, no terceiro, faço novamente 2 pontos altos. E vou fazer isto pela minha carreira toda. Assim, 2 pontos altos, 2 correntes, salto 2 pontinhos de base e no terceiro faço mais 2 pontos altos. Então, eu vou fazer esta carreira toda assim, que é para nós depois passarmos aqui o nosso cordãozinho para fechar. Então, vamos lá fazer mais esta carreirinha. Vou fazer a minha carreirinha toda e eu volto já com vocês. Já sabem, 2 correntes, saltam 1, 2 no terceiro, 2 pontos altos seguidos, um em cada espacinho da carreira de baixo. Fazemos assim esta carreira toda. Vou fazer a minha, volto já. Já terminei aqui a minha carreirinha de abertos e fechados e agora o que é que nós vamos fazer? Terminei ali, em cima daquele primeiro ponto que fiz e agora vou fazer mais um ponto baixo. Aqui no espaço vou fazer mais 1, 2, onde fizemos as 2 correntes, vou fazer 2 pontos baixos. Agora, em cima do primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Em cima do segundo, um ponto baixo. E vou fazer assim, tirar daqui o meu fio. Vou tirar daqui o meu fio, porque estava ali já a fazer confusão. E então, vou fazer esta carreira toda assim. 2 pontos baixos dentro do espaço das correntes e 2 pontos baixos em cima dos pontos altos que fizemos na carreira anterior. Então, agora esta carreira é toda assim. Eu vou fazer a minha e eu volto já com vocês. Aliás, eu não vou fazer uma carreira, vou fazer 2, como fiz neste. São 2 carreiras de ponto baixo, de ponto sobre ponto. Faço a primeira assim, 2 dentro do espaço das correntes e 2 em cima dos pontos altos, e depois a outra, a próxima, será uma carreira de ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo. Então vá, vou aqui fazer as minhas 2 carreiras e eu volto já com vocês. Não se esqueçam que eu disse que no final eu mostrava aqui uma outra opção aqui para o nosso porta-sabonetes. Eu julgo que vocês vão gostar. Eu gostei muito do resultado. Achei que ficou muito bonito. E eu já partilho com vocês aquilo que eu vou fazer. Como eu vos disse no início do vídeo, se quiserem fazer batota e logo ao fim do vídeo ver o que é que eu vou fazer, bom, também podem fazer. Mas eu aconselho-lhes a que esperem até o vídeo terminar para verem no que é que nós vamos aqui transformar o nosso porta-sabonetes, tá bom? Então vá, vamos lá. Vou aqui fazer as minhas 2 carreiras, eu volto já com vocês. Terminei aqui a minha segunda carreira com um ponto baixíssimo e agora vamos fazer aqui o picô. Como é que eu vou fazer? Vou fazer no mesmo sítio que terminei. Vou fazer um ponto baixo,
Agora, laçada na agulha, vou contar 1, 2, no terceiro espaço vou fazer 3, tudo dentro do mesmo espaço, 3 pontos altos, 3, 2 correntes, fiz 3 pontos altos, 2 correntes e vou fazer novamente 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Fiquei assim com um lequinho. Agora vou contar 1, 2, 3. Vou fazer um ponto baixo. Sim, fazer ali um ponto baixo. Novamente, laçada na agulha, 1, 2, no terceiro espacinho, dei laçada na agulha e vou contar. Aqui está o ponto baixo. Contar 1, 2, 3. No terceiro espacinho, vou fazer novamente 3 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo sítio mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, 1, 2 e no terceiro vou fazer um ponto baixo. Até eu vou fazer a minha carreira toda assim. Conto 1, 2 no terceiro, faço 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Vou novamente 1, 2 e 3 no terceiro, faço um ponto baixo. Depois faço novamente um leque, faço novamente um ponto baixo. Eu vou fazer a minha carreira e eu volto já com vocês. É assim, quando chegarmos ao fim, pode acontecer de não bater completamente certo. Nós temos que ou pôr um pontinho. Normalmente, quando não me dá certo, eu, em vez de contar 1, 2, 3, deixo só um aqui no intervalo, que é para dar certo. Tem que bater um ponto baixo com um lequezinho. Se puserem, em vez de 2, puserem só um, isto não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou fazer o meu, quando chegar ao fim, eu vejo como é que deu e eu venho terminar com vocês. Volto já com vocês. Já fiz aqui a minha carreira. Como eu vos estava a dizer, aqui eu tenho aqui o meu ponto, o meu primeiro ponto baixo, e em vez de deixar 2, aqui só vou deixar um espaço que é para bater certo. Mas como isto vai ficar franzido, não vai haver aqui diferença nenhuma. Depois de feito, isto não tem diferença nenhuma. Só fica ali na ponta, em vez de ficar 2 pontinhos de espaço, fica só um. Então eu cortei aqui o meu fio e vou arrematar aqui em cima com a minha agulha de mão, rematar aqui em cima deste meu primeiro ponto baixo. Levei o meu fio aqui nas primeiras 2 argolinhas de frente para trás e agora vou ali no mesmo sítio onde eu já tinha, de onde eu saí, e vou levar o meu fio lá para trás. Ajusto e pronto, tenho aqui o meu fio já rematado. Agora basta levá-lo aqui atrás por dentro de uns pontinhos para ele não fugir. Rematar aqui para ele não me fugir e eu ter a certeza que não se vai desmanchar. E pronto, já posso cortar o meu fio, que ele já não sai daqui. Temos assim a nossa última carreirinha já pronta. Agora, o que é que nos falta? Falta-nos fazer aqui este picôzinho aqui à volta. Eu vou fazer aqui o meu picôzinho à volta em verde escuro, para
ir intervalando aqui as cores, eu vou fazer aqui o meu picôzinho em verde escuro. Então, vamos lá, pegar aqui num pontinho qualquer e vamos lá. Vamos fazer o picô, que eu já fiz este picô muita vez. Aqui torceu os meus fios. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha para segurar, faço mais uma correntinha e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha e no próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um baixíssimo. Até eu agora vou aqui contornar a minha carreira dos lequezinhos toda, assim. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou só chegar aqui ao centro para fazer com vocês. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E aqui, no centro, aqui onde fizemos estas duas correntinhas, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E no mesmo sítio, um ponto baixíssimo. Vou fazer o meu baixíssimo, que não ficou os fios todos, pronto, assim. E agora vou continuar uma correntinha, no próximo, um baixíssimo. E vou contornar aqui a minha carreira de leques toda assim, com uma correntinha e um ponto baixíssimo. Eu vou aqui fazer a minha e volto já com vocês. Temos quase aqui o nosso porta-sabonetes concluído. Falta-nos só fazer o cordão para fechar aqui o nosso porta-sabonetes, mas eu vou aqui concluir esta carreira e volto já com vocês. O verde é uma cor escura, não se vê muito bem, mas ele vai ficar assim. Está a ver? Uma ondinha de um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vou fazer a minha, volto já com vocês. Terminei aqui a minha carreirinha toda. Estão a ver? Ficou assim, fica muito bonita. Cortei o meu fio, puxei e agora vou ali naquela primeira correntinha aqui que eu fiz. Levo o meu fio lá para trás com a agulha de mão, da frente para trás, volto ao mesmo sítio de onde saí, que é aqui este pontinho. Volto aqui, é difícil de se ver porque o verde, como é escuro, as cores escuras não se veem muito bem. E pronto, puxo lá para trás, ajusto e estão a ver, ficou igual aos outros pontinhos. Agora é só passar o meu fio aqui por dentro. A minha câmera está com foco, mal eu aproximo, faz foco. E pronto, é só arrematar aqui o meu fio aqui por dentro, de maneira a que ele não se vá soltar. Assim. E agora já posso cortar, porque ele já não vai soltar-se. E pronto, aqui a base do nosso porta-sabonetes está pronta. Agora o que é que nós precisamos? Estava a ver se estava com algum fiozinho dentro, mas não. Agora o que é que nós vamos fazer? Agora vamos fazer o cordãozinho. Vamos fazer o cordãozinho para colocar aqui, para nós fecharmos o nosso saquinho. Então, vamos lá fazer aqui o nosso cordão. Eu vou fazer o cordão em verde e vermelho. Vou agarrar os dois ao mesmo tempo. Porque como os meus, o sítio onde vai passar o cordão é branco, eu vou fazer em verde e em vermelho. Vou fazer assim, junto os dois fios. Vou fazer aqui uma correntinha, deixo uma pontinha que é para depois eu cortar
e vou fazer aqui uma correntinha. Eu já fiz este cordão várias vezes, mas eu uso para tudo. A minha cachorra hoje resolveu que não para de fazer barulho. O barulho que vocês estão a ouvir é a minha cachorra que se vê deitar ao pé de mim, mas não para de fazer barulho. E é esse o barulho que vocês estão a ouvir. Então vá, vamos lá. Vamos colocar o nosso fio, o vermelho neste caso, para a frente e o verde aqui atrás. Vamos passar o vermelho por cima da agulha, vamos lá atrás e puxamos o verde. Novamente o vermelho passa por cima da agulha e vamos lá buscar o verde. O vermelho passa por cima e vamos buscar o verde. E então vamos fazer assim o nosso cordão todo. Vamos ficar aqui com um cordãozinho de duas cores, que é muito fácil de fazer, mas que fica muito bonito. Olhem aqui. Estão a ver? Aqui um cordãozinho de duas cores. Vamos lá. O vermelho passa por cima e vamos buscar o verde. O vermelho passa por cima, vamos buscar o verde. E vamos lá fazer assim o nosso cordão. Eu vou fazer o cordão. Eu já vos digo que quanto é que fiz de cordão. Eu faço sempre um pouquinho a mais. É preferível fazer a mais do que a menos. E depois, se tiver grande, eu desmancho. Eu vou fazer aqui o cordão e depois do cordão estar feito, eu já vos digo quantos centímetros é que eu fiz de cordão. Vou aqui terminar o meu, eu volto já com vocês. Eu já fiz aqui o meu cordão, fiz cerca de 35, 36 centímetros de cordão e agora o que é que eu vou fazer? Cheguei aqui ao fim, já não quero mais, faço um ponto com as duas cores. Agora corto os meus fios e puxo. Pronto, já fiz aqui o meu cordãozinho, aqui, que fica assim, todo bonitinho, todo com um ar de Natal. Vocês se quiserem fazer de uma só cor, é a mesma coisa, fazem só de uma cor. Se quiserem fazer assim com duas, é assim que eu costumo fazer. Agora o que é que nos falta? Falta-nos aqui colocar o cordão. Dobramos estas partes assim, mas isto não tem grande interesse porque ela depois vai apertar. E como é que nós vamos fazer? Estamos aqui a apanhar os dois cantos, vamos fazer assim. Não, este lado é onde comecei, não vou fazer aqui. Vamos colocar aqui estes dois cantos. Tem os dois buraquinhos, um para aqui, um para aqui, um para aqui, um para aqui. E vamos iniciar aqui. Depois vamos ver se fica certo assim ou não. Então agora eu vou aqui colocar o meu, e vocês continuam a ouvir a minha cachorra, que ela hoje resolveu que não estava quieta. Costuma estar sempre tão quietinha, mas hoje não está para aí virada. Então eu vou aqui colocar, passo para a frente, passo para trás, vocês já sabem como é que isto se faz. Passo o cordão para trás, passo o cordão para a frente e eu vou aqui colocar o cordão, eu volto já com vocês. Já coloquei aqui o nosso cordãozinho, cortei as pontinhas para ficarem do mesmo tamanho e já coloquei aqui dentro o meu sabonete enrolado num papel de seda, como eu faço sempre, e é um sabonete quadrado, já sabem que eu já tinha mostrado, é um sabonete quadrado que eu enrolei num papel de seda e já coloquei aqui no fundo. E então, agora, se quiserem deixar só assim, fica um porta-sabonetes muito bonito. Eu gosto. E este tem um ar todo de Natal, eu acho que ele está muito bonito. Gosto destas cores, mas gosto muito deste porque tem um ar todo de Natal. E agora, o que é que eu vos disse que ia transformar o porta-sabonetes? Se quiserem deixar o sabonete lá dentro, podem deixar. Se quiserem tirar, podem tirar. Mas, agora, como vem o Natal, se nós colocarmos uma velinha
destas velinhas de pilhas, aqui, uma velinha, eu vou acender aqui a minha velinha e vou colocar aqui dentro. Em cima do sabonete, se não quiserem colocar o sabonete, não coloquem, tirem o sabonete e põem só a velinha e olhem. E vamos tirar o foco a esta câmara. E olhem, eu vou apagar a luz para se ver, mas eu achei a ideia muito engraçada. Vou apagar a luz, deem-me só um segundo que eu vou aqui fechar fazer o meu laçarote e eu vou apagar a minha luz para vermos o efeito aqui do porta-sabonetes. Aqui o nosso porta-sabonetes que vai ficar aqui um pontinho de luz. Olha aqui, vou ver? Um pontinho de luz aqui para o nosso Natal. Imaginem espalhar vários pontinhos de luz aqui na nossa casa, deixá-los assim a brilhar. Eu vou virar a câmera para se ver. Estão a ver? Deixar assim vários pontinhos de luz aí, juntando o crochê com uma velinha e um porta-sabonetes. Eu acho que fica muito, muito bonito. Como eu tenho que acender a luz, senão nós não conseguimos ver nada, porque só vemos assim a brilhar, eu vou deixar assim para vocês verem, mas fica muito bonito. Eu já experimentei em pôr aqui no móvel da minha casa e eu acho que ele fica muito bonito, que é uma ideia muito bonita. Se quiserem deixar só como porta-sabonetes, também acho que fica bonito. É simples, mas que fica muito bonito. Mas se nós espalharmos vários pontinhos de luz na nossa casa pelo Natal, vamos ter aqui um efeito de Natal muito, muito bonito. Eu acho, eu gosto. Esta é a minha opinião, vocês é que sabem. Que se gostaram, ponham a luz. Se não gostarem, deixem assim como porta-sabonete, que também fica muito bonito. Façam aí das cores que vocês mais gostarem. Esta era a ideia que eu tinha, que eu estava a dizer que transformava o porta-sabonetes numa outra opção, e a outra opção é este. São pequeninos pontos de luz espalhados aí pela nossa casa. Se quiserem, em vez da velinha, também há umas sériezinhas de luzes pequeninas, a pilhas, também dá para pôr aqui dentro e vão ficar com um pontinho de luz em crochê muito, muito bonito. Pelo menos eu acho, eu gosto. Então pronto, vou-me ficar por aqui. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Deixem aí uma forcinha no meu canal para eu ir fazendo assim umas coisas engraçadas. E pronto, fiquem bem, fiquem com Deus e eu espero que eu tenham gostado aqui da minha ideia para o porta-sabonetes. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!